Tenho muita alegria em compartilhar a palavra de Deus com vocês, a quem desde já agradeço pela atenção. Nosso tema é Jesus nos 3 primeiros evangelhos. E por que, tendo 4 evangelhos, escolhemos falar de Jesus apenas nos 3 primeiros? Temos 2 motivos principais para essa escolha. O primeiro motivo é por causa das diferenças entre os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e o 4º evangelho, o Evangelho de João. Vou mencionar apenas 3 diferenças para a gente ter uma ideia. A diferença 1. João apresenta Jesus como o Logos encarnado de Deus, como sendo o próprio Deus. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus em seu aspecto mais humano, como o Filho de Deus. Diferença 2. Em João, quando Jesus se refere a si mesmo, ele usa a expressão eu sou. Eu sou a luz do mundo, a videira verdadeira, o pão do céu, o caminho, a verdade e a vida e assim por diante. A expressão eu sou, utilizada por Jesus, vem do Antigo Testamento, especificamente de Êxodo 3,14. Este texto é conhecido como a autorrevelação de Deus para Moisés. Já em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem, que significa propriamente Filho da Humanidade. Esse título ele também herda do Antigo Testamento, especialmente do livro de Ezequiel e de Daniel 7. Diferença 3. Os milagres no Evangelho de João, que são apenas 7, são chamados de sinais e têm um propósito bem específico, como lemos em João 20, 30 e 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Nos 3 primeiros evangelhos, há muitas narrativas de milagres de todo tipo, curas, exorcismo, ressurreição, etc. E o propósito, em geral, é a recuperação das pessoas, trazê-las à vida normal. Essas 3 diferenças são suficientes para nos mostrar que os 3 primeiros evangelhos combinaram entre si apresentar Jesus sob o mesmo olhar. João decidiu fazer de forma diferente. O segundo motivo principal para termos escolhido o tema Jesus nos 3 primeiros evangelhos é que Mateus, Marcos e Lucas usam uma palavra que João nunca usa no seu evangelho. Essa palavra é muito importante para compreendermos a vida de Jesus, entendermos o seu modo de se conectar com as pessoas e captar o sentido dos seus milagres. A palavra que falta no 4º evangelho e aparece 12 vezes nos 3 primeiros evangelhos é o verbo ter compaixão. É surpreendente isso, não é mesmo? Eu também fiquei muito surpreso ao descobrir que uma palavra tão importante para compreendermos melhor a pessoa de Jesus esteja completamente ausente no Evangelho de João. Por isso, o foco desta aula de hoje é no estudo da compaixão de Jesus nos 3 primeiros evangelhos. Vou formular 3 perguntas sobre o tema e tentar responder cada uma delas para ver o que podemos aprender sobre a compaixão de Jesus e como podemos pôr em prática esta lição. A primeira pergunta é: como Jesus lida com o sentimento de compaixão? A segunda pergunta é: como Jesus se conecta às pessoas através deste sentimento? A terceira pergunta é:
como Jesus nos ensina a termos compaixão. Antes de começar a responder as perguntas, vamos fazer uma outra. O que Mateus, Marcos e Lucas entendem por compaixão? Os três evangelistas usam o mesmo verbo, ter compaixão, e o usam com o mesmo significado. Aliás, por duas vezes Mateus e Marcos narram 2 milagres da multiplicação de pães e usam essa mesma palavra. Eu digo isso porque é muito importante saber que, apesar das diferenças existentes entre Mateus, Marcos e Lucas, eles compartilham, cada um ao seu modo, é claro, a mesma ideia do que é ter compaixão. O verbo ter compaixão é filho da palavra entranhas, esta parte do corpo onde ficam localizados os órgãos internos e vitais, que vai do coração até os intestinos. É o que chamamos de órgãos vitais. A ideia de compaixão na época de Jesus estava relacionada com o ventre, especialmente o materno, com as vísceras e com o coração. O entendimento geral de Jesus e das pessoas que com ele conviviam era que as emoções e os sentimentos moravam nos órgãos vitais. É bem fácil imaginar o porquê disso, não é mesmo? Vou ilustrar isso de uma maneira bem simples. O que acontece aqui dentro quando estamos com medo, por exemplo? O coração dispara, o corpo fica em estado de alerta, os músculos se contraem, nos deixando prontos para fugir ou enfrentar o perigo. Então, parece bem razoável essa compreensão que eles tinham de que a compaixão mora nas entranhas. Dessa constatação, podemos dizer que ter compaixão é um sentimento. O processo que forma um sentimento é o seguinte: quando estamos diante de uma situação que provoca um estado emocional em nós, precisamos dar uma resposta, que é a nossa reação naquela situação específica. A emoção que sentimos precisa passar pelo nosso intelecto. Esta reflexão intelectual que fazemos sobre uma emoção nos permite transformá-la em um sentimento, o qual, por sua vez, nos direciona a dar uma resposta comportamental, isto é, a agir da forma mais adequada diante da situação que provocou em nós esse determinado estado emocional. Com Jesus não foi diferente. Ele experimentou todas as emoções que nós experimentamos diariamente. Ele experimentou também os mesmos processos emocionais pelos quais todos nós passamos. Digo isso porque este é um ponto da nossa identificação humana com a humanidade plena de Jesus. Com essa compreensão de compaixão, vamos tentar responder as 3 perguntas que fizemos com base nos textos de Mateus, Marcos e Lucas, que utilizam o verbo ter compaixão.